Oi, meu nome é Ana Beatriz e vou apresentar os exercícios da lista 8 de programação. O primeiro exercício pede para criar uma função que recebe como parâmetro um número inteiro e devolve o seu dobro. Comecei declarando a biblioteca de entradas e saídas stdio.h e criei uma função que é o dobro e o parâmetro do tipo inteiro, que é o número. Coloquei o retorno da função return número multiplicado por 2, inicializei o main, declarei as variáveis inteiras, valor e resultado. Printf para solicitar ao usuário digitar o valor, scanf para ler um dado do teclado, %d e comercial valor. O resultado recebe o dobro no parâmetro valor digitado pelo usuário. Printf para indicar o dobro do número nas variáveis valor e resultado. Return 0 para encerrar o programa. O segundo exercício pede para fazer uma função e verificar se um número é positivo ou negativo. Se for positivo, retornar 1. Se for negativo, retornar -1. Se for igual a 0, o retorno deverá ser 0. Comecei declarando a biblioteca de entradas e saídas stdio.h e criei uma função que chamei de sinal e o parâmetro do tipo inteiro, que é o valor. Usei o if para que, se o valor fosse maior que 0, deveria retornar 1. Else if para que, se o valor fosse igual a 0, deveria retornar 0. E else para que, se nenhum dos casos anteriores fossem atendidos, deveria retornar -1. Inicializei o main, declarei as variáveis inteiras, número e confirmação. Printf para solicitar ao usuário digitar o valor, scanf para ler um dado do teclado, %d e comercial número. A variável confirmação recebe sinal no parâmetro número digitado pelo usuário. Printf para indicar o valor de acordo com o seu retorno, %d confirmação. Return 0 para encerrar o programa. O terceiro exercício pede para fazer uma função que recebe 3 números inteiros como parâmetro, representando horas, minutos e segundos, e os converte em segundos. Comecei declarando a biblioteca padrão de entradas e saídas stdio.h e criei uma função que chamei de conversão, e os parâmetros do tipo inteiro, sendo as horas, os minutos e os segundos. Declarei a variável do tipo inteiro resultado. Coloquei a equação, o resultado recebe os segundos mais minutos multiplicado por 60 mais as horas multiplicados por 3.600. Coloquei o retorno da função, return resultado, inicializei o main, declarei as variáveis do tipo inteiras, h, m e s. Printf para solicitar ao usuário digitar as horas, scanf para ler um dado do teclado, %d e comercial h. Repeti o mesmo procedimento para solicitar ao usuário informar os minutos e os segundos, printf para indicar o total de segundos, conversão nas variáveis h, m e s, return 0 para encerrar o programa. O quarto exercício pede para fazer uma função que recebe a distância em quilômetros e a quantidade de litros de gasolina consumidos por um carro em um percurso. Calcular o consumo médio em quilômetros por litro e imprimir o resultado. Comecei declarando a biblioteca padrão de entradas e saídas stdio.h e criei uma função que chamei de consumo e os parâmetros do tipo float, sendo a distância e a quantidade de litros. Declarei a variável do tipo float, consumo, coloquei a equação consumo recebe a distância dividido pela quantidade de litros, coloquei o retorno da função, return consumo, inicializei o main, declarei as variáveis do tipo float, km e l. Printf para solicitar ao usuário digitar a distância, scanf para ler um dado do teclado, %f e comercial km. Repeti o mesmo procedimento para solicitar ao usuário informar a quantidade de litros, printf para indicar o consumo nas variáveis km e l. Return 0 para encerrar o programa.